gente, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de produção textual. Hoje a nossa aula tá bem diferente. Quem não conseguir acompanhar o vídeo, eu coloquei esses slides aqui, está aqui no Eclass, tá certo? Então vocês podem pegar os slides e podem também estar acompanhando e fazendo a atividade, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula de produção textual, que hoje tá bem diferente, bem legal. Vamos lá? Como produzir um texto? Primeiro, com a ajuda da sua imaginação, da sua criatividade e também o conjunto de parágrafos, de frases que formam um período e depois um texto fica completo. E que tem objetivo um todo, quer dizer, tem um objetivo de você construir um texto, ou um livro, ou algo do tipo. Sempre tem um objetivo. Nunca tem como você estar escrevendo por escrever. Você sempre tem que ter algo em mente já para poder escrever. Por isso as nossas aulas aqui de produção textual, porque eu sempre estou passando para vocês um tema, ou um jeito diferente para estar fazendo esses textos, e aí você cada vez mais vai estar aprendendo. Existe na nossa escola um concurso chamado Literalmente. Isso é um concurso de escrita. Então vamos hoje começar a ver um pouquinho sobre os temas que tem no concurso Literalmente. Que não são os temas, são os gêneros textuais que são utilizados, tá bom? Então vamos continuar, então vamos ativar aí a criatividade na sua cabeça e vamos começar. O assunto de hoje é, vocês estão vendo aí, poesia. Hoje vamos ver poesias. Nós já vimos sim um pouco da poesia, só que foi como é que constrói uma poesia, vimos sobre as estrofes, sobre versos, mas hoje nós vamos dar uma revisada e vocês vão escrever uma poesia. Mas calma aí que vamos já fazer. Como, por exemplo, esse texto, o poema. O poema é um gênero textual que utiliza as palavras como material para escrever, para organizar, em versos e estrofes, como nós já vimos. Ou seja, apresenta uma estrutura que pode definir. Então, o poema, a poesia, ela tem uma estrutura. Por exemplo, você tem um caderno e a linha vai até o final. Não é isso quando você escreve? Já na poesia, não, é diferente. São versos, então você só escreve uma parte da linha, metade do espaço da linha toda do caderno, e também você vai rimar umas palavras com as outras, como nós já vimos em sala de aula, mas vamos ver mais um pouquinho aqui. Verso é cada linha do poema e estrofe é vários versos juntos. Como, por exemplo, vocês fizeram 4 versos, que são 4 linhas, né? Só que essas 4 linhas, elas terminaram, elas se combinam. Então, elas juntas formam uma estrofe. Essa explicação também está aqui no Eclass, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo de poesia. A água. A água é saudável para nos alimentar. Pode-se beber ao almoço e também ao jantar. A água da rede é boa como a do garrafão, mas a torneira faz mal ao coração. Tomo banho com água quente, rego as plantas com água fria e lavo os dentinhos sem gastar água em demasia. Vocês estão vendo que elas rimaram, uma frase combina com a outra. Então, nesse caso aqui, quantos versos tem o poema? Nesse caso, vamos ver quantos versos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 12 versos. E quantas estrofes? Aqui, ó, tem 4 versos, é uma estrofe.
tem mais 4 versos, são 2 estrofes. E aqui tem mais 4 versos, são 3 estrofes. Então, quantas estrofes tem? 3, que é um conjunto de versos, certo? E também existem palavras que rimam, palavras que rimam. Então, aqui é um exemplo de um poema simples, que é um tipo de poema que vocês vão precisar produzir. Mas calma, daqui a pouco eu quero mostrar mais outra coisinha para vocês. A água, dona da vida, é um outro poema. A água é sustentação da vida, única e saudável. O mundo a ela se rende e o ser humano depende de que ela seja potável. Mas há um alerta urgente na pesquisa confirmada, chegando a nos assustar, que a água pode faltar se não for economizada. O nosso sistema hídrico está com deficiência, passando por sacrifícios devido aos desperdícios ocorridos com frequência. Desperta, povão, desperta, está na hora de acordar. A água é dona da vida e não pode ser poluída. Olha aí, outro poema que rima. Olha que legal. Então, as estrofes, elas se combinam, assim como também os versos também se combinam. E vocês estão vendo que a margem de linha, ó, ela não vai até o final da folha, ela fica no meio da folha. Por quê? Terminou o verso que vai combinar com o outro verso, então passa-se para a próxima linha, tá certo? Então, um verso combina com o outro. Então, tem um verso, terminou o verso, passa para a próxima linha. E a próxima linha vai combinar com a outra linha, tá? Vocês podem combinar intercalado, como eu já expliquei na sala de aula, que é a primeira linha combina com a terceira e a segunda combina com a quarta, como também vocês podem estar combinando entre as palavras rimarem dentro da estrofe, como também vocês podem rimar a primeira com a segunda linha e a terceira com a quarta linha. Vocês também podem rimar. Também é importante que vocês fechem a estrofe. O que é fechar a estrofe? É terminar um pensamento. Terminou aqui o pensamento, pronto, é uma estrofe. Então, vou passar para outra, que é como se fosse o mesmo tema, mas falando de outra coisa. Tá? Como aqui, falou da água, dona da vida. Aqui começou a falar que a água é sustentadora. Logo depois, ela alerta, dizendo que a água pode faltar. É uma outra estrofe. Aqui também está falando da água que está acabando. E aqui está falando para a gente despertar para não desperdiçar água. Então, cada estrofe está falando da água, mas como se fossem assuntos diferentes. Certo? Então, vamos passar adiante. Então, temos agora alguns poemas de uns autores conhecidos. Tem uma autora muito conhecida, que ela faz muitos poemas infantis, poemas para juvenis, para adolescentes, também poemas para casais apaixonados. Uma dessas poetisas é Cecília Meirelles. Ela é uma poetisa que ela também faz vários tipos de poema. Ela também é escritora de vários tipos de livro. Então, tem um dos poemas dela que eu vou ler agora para vocês, que é A Avó do Menino, de Cecília Meirelles. É essa que está no meio, tá bom? Também está tudo no Eclés. A avó vive só. Na casa da avó, o galo liró faz corococó. A avó bate pão de ló e anda um vento teotó na cortina de filó. A avó vive só. Mas se o neto meninó, mas se o neto Ricardó, mas se o neto travessó, vai à casa da avó, os dois jogam dominó. Olha que legal!
Então aqui é uma poesia, é um poema que ele todos se combinam. A primeira combina com a segunda linha, que combina com a terceira, que combina com a quarta e todos rimam, um rimando na linha do outro. Então vai descendo e vai rimando. E vocês perceberam também que a escrita dela é toda no meio, né? Não é de canto de linha, de caderno, ela é toda no meio e uma palavra só, terminou o pensamento, ela já passa para a próxima linha. Duas palavras no mesmo verso, já passa para a próxima linha. Então, para passar para a próxima linha, não quer dizer que você tem que chegar até o meio da margem do seu caderno, não. Terminou aquela estrofe, aquele pensamento, já passa para a próxima linha. Como aqui, ó. A avó, próxima linha. Vive só, próxima linha. Na casa da avó, próxima linha. O galo lirou. Prestaram atenção? Então, não é necessário que vocês façam todo até o meio do caderno. Terminou o pensamento, já vai para a próxima linha, tá certo? Então, essa é a forma bem legal também de estar se fazendo poema. Tanto pode rimar a primeira linha com a terceira, a segunda com a quarta, como já tinha explicado para vocês em sala de aula, mas também pode ser feito uma linha rimar com a outra e ela toda se rimar. É como tem esse verso da tema A Avó do Menino, de Cecília Meirelles. No Eclés, também nesses slides que tá aqui no Eclés, eu coloquei outros poemas também para vocês estarem pensando e se baseando, tá bom? Vamos agora ver as mãos à obra. Vamos agora ver como é que vocês vão fazer isso. Faça um poema de 8 versos e 2 estrofes, certo? 8 versos, então quer dizer 8 versos, 8 linhas, tá? Com 2 estrofes. O que são 2 estrofes? É um conjunto de 4 versos, depois mais 4 versos. Então, você vai escrever 4 versos em cima, mais 4 versos embaixo, tá certo? E com os elementos que aprendemos. O que foi que aprendemos? As rimas, que são as palavras que se combinam. A escrita em meia folha de cada verso, certo? Respeitando esse momento de margem de verso. Como é que escreve o verso um abaixo do outro? O tema do poema pode ser da sua imaginação. Eu quero ver vocês. Eu quero ver o que vocês vão escrever. Estou bem ansiosa para saber. Usem a imaginação. Terminou o poema, terminou sua poesia. Você quer desenhar sua poesia embaixo? Não tem problema. Pode desenhar, pode pintar o que você escreveu em cima, sem problemas. Vai ficar muito bonito. Depois, grave um lindo vídeo declamando o seu poema, a sua poesia. Porque quando nós falamos de poesia, nós não lemos poesia. Nós não lemos poema. Nós declamamos poema, nós declamamos poesia. Então depois, faça um lindo vídeo, certo? Você tem um jardim na sua casa, faça em frente ao jardim. Se você acha que a sua sala, o seu quarto é legal para você gravar, você pode gravar. Se você tem bichinho de pelúcia, pode colocar os bichinhos de pelúcia perto de você. Então, use a sua criatividade para você gravar esse vídeo declamando a sua poesia, o seu poema. Depois, poste aqui no Eclés, tá? Que eu vou corrigir, vou ver tudinho, tá bom? Quem tiver dificuldade para postar aqui no Eclés, pode estar mandando pro meu WhatsApp também, tá certo? Mas o importante é você estar fazendo a atividade. É legal que você poste no Eclés, porque eu consigo, do Eclés, já passar direto a sua nota para a sua nota de atividades. Mas, se você não conseguir, então você pode estar mandando pelo WhatsApp, tá bom? Às vezes o vídeo fica um pouquinho grande e não tem como colocar aqui no Eclés, tá bom? Mas não tem problema, é só colocar, tá certo? Mas o poema, a poesia, sim, você precisa postar aqui no Eclés, tá bom? Quero ver os lindos poemas que vocês vão declamar, tá, gente? A nossa aula chegou ao fim.
Que pena, mas daqui a pouco nós temos a nossa aula no Zoom e vamos nos ver. Eu quero ver quem foi que já fez o seu poema mais tarde. Então, até daqui a pouco na nossa aula do Zoom. Não esqueçam de fazer sua poesia e fazer seu vídeo. Combinado? Eu quero ver todos, tá bom? Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau.